Fala galera, beleza? Bora para mais um vídeo aqui no canal Cartola da Nanda. Sejam todos bem-vindos. Chega no vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se para que você não perca nenhuma dica aqui, né, no nosso canal, que você possa estar contribuindo para a gente continuar trazendo os vídeos. Galera, me sigam aqui no Instagram, vocês estão me dando maior força, né? Muita gente aí me seguindo. Eu espero que a gente consiga chegar pelo menos a 2.000 seguidores no Instagram. Sempre que faltando mais ou menos uma hora, eu posto o time principal. Às vezes posto alguns conteúdos quando eu tenho tempo, né? Como quem já me acompanha sabe aí da luta que é, mas a gente sempre tá tentando trazer os vídeos aqui. Então, bora para mais uma rodada. Se você também tiver Twitter, certo? Me siga também no Twitter, eu sempre também estou postando aqui conteúdos. E às vezes o que eu posto no Twitter eu não posto no Instagram e assim vice-versa. Então por isso que é importante você acompanhar aí nas duas redes sociais para que a gente possa ficar cada vez mais próximo, certo? Então o link do meu Instagram e do meu Twitter vai estar na descrição desse vídeo. E galera, só um adendo aqui para vocês, quando vocês forem abrir o meu vídeo no YouTube, vocês vão aqui nessa engrenagenzinha, vão em qualidade e coloca na maior qualidade possível, que seria essa primeira aqui, tá? Eu não sei se aí para vocês já aparece a qualidade com a resolução maior, né? Se você puder até deixar seu comentário aí no vídeo para me dar esse feedback, eu ajudaria. Mas quando você entrar no meu vídeo, clica na engrenagem, na qualidade e coloca na maior possível para você ter uma qualidade melhor aí nos meus vídeos, beleza? E na última rodada, 70 pontos, valorizamos mais 3 cartoletas, estamos bem, começamos bem, temos 121 cartoletas, né? Não é grande coisa, mas já dá para escalar bem. E a gente tá voando aí, né? Eu sei que é só a segunda rodada, mas vamos tentar manter essa média. Então, galera, nesse vídeo eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou escalar os jogadores que são unanimidades no meu time e que eu não irei tirar, né? Porque são jogadores que eu confio. Mesmo que não vá bem na rodada, são jogadores que eu tô com feeling que pode ir bem. Então, começando aqui no ataque, o primeiro deles é o Hulk. O Hulk é o cobrador de pênalti, cobra faltas, como eu sempre falo nos vídeos. E é um jogador que contra o Cruzeiro costuma ir bem, né? Costuma fazer gols. Então, o Hulk vai estar no meu time e ele precisa de 9 pontinhos para valorizar. Eu gosto também do Tiquinho Soares aí contra o Juventude, né? O Botafogo aqui em casa está com uma alta quantidade de ataques, né? É um time que ataca bastante, porque joga ali com 4 atacantes. Então, um jogador que nessa rodada pode ir bem o Tiquinho Soares. Eu gosto muito aqui do Canóbio, precisa de 7,8 para valorizar. É um jogador que vai te entregar pontuação básica. Se fizer um gol, ele vai fazer assim, ó, estourar na pontuação. Joga contra o Inter, que vem sendo um time difícil, né? Jogou bem contra o Bahia, jogou bem contra o Palmeiras, né, fora de casa, mas o Canóbio é aquele jogador de confiança. Temos aqui o Paulinho, que começou mal a temporada, mas a gente sabe que o Paulinho é artilheiro, então a qualquer momento pode sair o golzinho dele aí. Precisa de 7,31. O Endrick, né, que tá com a média aí de 4,70, né, por jogo, então ele também é um jogador muito bom para a Cartola. Eu gosto do Endrick, mas é um jogo meio complicado, né? O Germancano, né, excelente opção para a rodada. Lei do ex, que para mim isso é muito válido. Tem gente que não gosta, mas para mim é válido. Eu gosto de escalar jogador nesse quesito, tá? Gosto do Germancano para a rodada. Mesmo que ele não faça gol, ele é um jogador que finaliza muito. Em um jogo ele já tem 5 finalizações. Precisa aí de menos que 5 pontos para valorizar. O Lucas Barbosa tá voando, né, na temporada, tem muita média básica, tem uma média de 11,85, então vamos ver aí, ficar de olho quando ele jogar em casa. O Luiz Fernando pode ser uma boa aposta, é o artilheiro aí do time do Atlético Goianiense, jogando em casa contra o São Paulo, ele pode ir bem. Gosto aqui também da fase do Pablo, não é uma das melhores opções para a rodada, mas quem joga tiro curto, quer fazer uma aposta mais ousada, eu gosto dele. O Marquinhos aqui do Fluminense está com minutagem alta, né? Praticamente nunca sai das partidas. Conquistou sua titularidade. É um bom jogador também. Galera, eu não sei por que o
Júnior Santos está à dúvida, né? Mas eu acredito que ele é titular absoluto. Por que que ele não iria jogar? Eu não vejo essa possibilidade, né? Ótima opção para a rodada, juntamente com o Tiquinho, artilheiro do time do Botafogo, né? Na última rodada teve tudo para fazer gol, não finalizou, de cara a cara com o goleiro, não dá para entender. Então ele tem uma alta chance de fazer gols ou quem sabe dar uma assistência. Júnior Santos muito válido para a rodada. Mas como eu falei para vocês, eu vou escalar as minhas unanimidades, né? Então a gente vai para a unanimidade aqui no meu time, no meio de campo, que seria o Arias. Precisa de 7,22 para valorizar, um jogo difícil. Mas o Arias também é um jogador da minha confiança. Quando joga em casa, vai ser difícil não escalar, certo? E outro ponto, né? O Fluminense vem mal, né? O Fluminense empatou contra o Bragantino, perdeu para o Bahia, mas o Arias é um dos que se salva nesse time. O Rafael Veiga, né? Na primeira rodada fez 3 pontos, na segunda 3,70, tá tendo média básica. O Scarpa, ele tá provável no Cartola, mas o Cartola às vezes deixa um jogador provável, que pode não jogar, deixa um jogador dúvida, que com certeza vai jogar, então é difícil, né? Mas, galera, me acompanhe nas redes sociais, que qualquer informação eu vou repassar para vocês. No momento, eu não vou escalar o Scarpa. Se eu tiver a certeza que ele vai jogar, ele entra no meu time. Temos aqui o Cristaldo, né? Nos últimos 2 jogos ele está com média de 83 minutos por partida, ou seja, ele não está saindo tão cedo como na temporada passada, então é uma opção válida para a rodada. O Tassiano aqui do Bahia pode ser uma boa aposta, né? Um jogo fora de casa, porém o Tassiano joga muito avançado, né? Joga como meio aqui, muitas vezes na vida real, vamos dizer assim, ele é um atacante. E nos jogos que ele fez contra o Vitória, ele fez gol, né? Fez 2 gols em 2 jogos. Então, o Tassiano pode ser uma aposta. Temos o Shailon, já jogou no São Paulo, né? Não foi bem aproveitado. No Atlético Goianiense estava vindo bem, não começou o Campeonato Brasileiro bem, mas é um jogador que tem qualidade, um jogador que tem histórico de muitas assistências, tá muito bem no Atlético Goianiense. E, galera, eu gosto muito também aqui do Mateuzinho, né? Do Vitória. É um jogador que parece ter média básica, né? No campeonato aí que o Vitória disputou, foi muito bem, né? Que é o baiano. Os jogos que ele fez contra o Bahia, ele foi bem, o Mateuzinho. Então, eu tô pensando bastante em com ele no meu time. Galera, um exemplo. O Cartola colocou aqui o Otávio, né? Como dúvida. Por que que o Otávio não jogaria nesse time do Atlético Mineiro se ele tá muito bem, né? O Otávio que tá com a média de 3 pontinhos aí por rodada. É uma média que até ele não tinha, né? Tá fazendo bons desarmes. Acredito que quando ele pegar um time que cede muito no meio campo, ele pode ir bem com média básica. Então não tem sentido isso daqui. Eu vou escalar agora a minha unanimidade aqui na lateral, que seria o Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba não tá com minutagem tão alta, porém na primeira rodada ele fez 3 pontos, na segunda 4,40 e não segurou nenhum SG. E ele tá jogando como meia volante, né? Então ele tem muita possibilidade. A gente tem que aproveitar esses defensores que jogam mais avançados. Então eu vou com o Juninho Capixaba. Temos aqui o Arana, decepcionou na última rodada, mas ele também tomou um cartão amarelo, né? Eu gosto do Guilherme Arana para essa rodada também, embora eu acho que é um jogo muito difícil. Mas ele é muito ofensivo, né? O Guilherme Arana. O Marcelo pode ser uma boa opção. O Marcelo tem muita qualidade, né? Um clássico, mas jogos grandes o Marcelo já está acostumado a jogar. Eu gosto do Marcelo aqui, precisa bem pouco para valorizar, não é tão caro. Opção muito interessante que eu tô vendo aí se eu escalo ou não. Eu gosto bastante do Hugo, né? O Hugo aí do Botafogo tem uma assistência, 2 desarmes, tem uma boa regularidade, certo? Tem tudo também para ir bem, quem sabe segurar um SG. Embora o Juventude começou bem o campeonato, né? Não cedeu ainda SG para os times, mas SG nessa temporada parece que vai ser algo bem difícil. Tem o Matheus Ponte, né? Precisa de bem pouquinho para valorizar. Foi muito bem na rodada passada, fez um gol, no caso, já tem 4 desarmes em 2 jogos. Vamos ficar de olho aí no Matheus Ponte para o resto da temporada. Galera, vamos aqui para a nossa zaga. Até é difícil dizer um zagueiro que é unanimidade. Porém, um zagueiro que vem se destacando é o Kaique Rocha. Em 2 jogos, ele tem uma média de como se fosse 3 desarmes por jogo. Isso é muito bom. Na primeira rodada, ele teria feito 3,30 e na segunda ele fez 4,30 sem um SG.
É um jogo dificílimo, porque o Inter tá muito bem, mas eu vou escalar o Kaique Rocha pensando em regularidade. Aí a gente vendo aqui outras opções, né? Jogadores que não têm boa regularidade. O Kahneman faz muitas faltas, costuma levar muitos amarelos. Então, galera, é difícil a gente ver que um zagueiro, que a gente possa dizer que é um zagueiraço para a rodada. Então, galera, eu quero terminar nossas indicações aqui de zagueiros pelo Jeromel. Também não é grande coisa, mas se a gente for ver o confronto, né, o que ele precisa para valorizar muito pouco, a gente precisa focar também em valorização, porque no meio da temporada a gente vai precisar de cartoletas para escalar jogadores mais caros que costumam ser melhores em média, né? Eu vou até já fechar minha zaga aqui, ele tá nulo, mas eu acredito que ele vai ser a dupla titular junto com o Kahneman, tá? Então o Jeromel vai estar no meu time, eu não vou nem discutir muito aqui de zagueiros. A gente vai com o Kaique Rocha e Pedro Jeromel. Galera, para mim essas são as opções que eu viria que no meu time tem que estar, né, nessa rodada. As outras opções a gente pode dar um estudo mais aprofundado, embora não tenha tempo, né? Falta aí menos que 24 horas, menos que um dia para o mercado fechar novamente. Mas vamos lá. Vamos aqui voltar para o nosso ataque. O meu segundo atacante, né, já informei quais são as boas opções. Eu vou aqui escalar o Germancano. E o meu outro atacante que está em dúvida, que eu até comentei com vocês, né, que é o Júnior Santos. Eu poderia muito bem escalar o Tiquinho, mas eu acho que o Júnior Santos também tem potencial de fazer gol e tem uma possibilidade de ter uma melhor, vamos dizer, média básica. Como eu falei para vocês, se o Gustavo Scarpa eu tiver a certeza que ele vai se titular, ele vai entrar no meu time. No momento eu vou aqui com o Cristaldo, meio com a pulga atrás da orelha, mas o Cuiabá vem cedendo bastante, né? Então, no momento eu vou aqui com o Cristaldo. E o meu terceiro meia, fazendo uma apostinha aqui, vai ser no Mateuzinho. Eu já vou adiantar logo para vocês que nessa rodada vai ter uma aposta no meio, né? Ou o Shailon ou o Mateuzinho, certo? Que eu encaro como apostas porque jogam em times que não têm ali tanta qualidade técnica, certo? Então, eu vou fazer uma aposta nesse meio de campo. Poderia também ser um Rafael Veiga, mas ainda não, é muito caro, né? E precisa aí de mais que um gol para valorizar. Já que a gente já fechou o nosso ataque, o meu reserva aqui vai ser o Marquinhos do Fluminense. No meio de campo, galera, olha os meias abaixo do Mateuzinho. Poxa vida, é difícil. O Moreno aqui é um bom jogador, porém é um jogo muito difícil, né, contra o Flamengo. O Flamengo tem bons meias que não costumam ceder tantos desarmes. Então, é até meio difícil a gente dizer aqui um meio para ser o reserva, né? Eu espero não contar com esse meio de campo aqui no reserva. Eu vou com o Moreno aqui no banco. O nosso zagueiro reserva vai ser o Kahneman aqui do Grêmio. Vamos escalar o nosso segundo lateral. Eu estou em dúvida aqui entre o Marcelo e o Hugo, né? No momento eu vou aqui com o Hugo pelo confronto. O meu reserva aqui na lateral é o Matheus Ponte aí do Juventude. Vamos aqui para os técnicos. Eu não disse unanimidade porque para mim não tem unanimidade, né? Técnicos que eu vejo como boa opção, que precisam de pouco para valorizar e não são tão caros, por exemplo, Arthur Jorge, 7 cartoletas, 3,9 para valorizar. Tem um confronto bom aí jogando em casa. Para mim é uma excelente opção. Eu acho que o Pedro Caixinha também é uma boa opção, né? O Bragantino começou bem o campeonato, né? Ele tá com a média aí de 5 pontos e ele precisa de 5 pontinhos para valorizar. Renato Gaúcho também é um dos favoritos para ir bem na rodada, né? Contra o Cuiabá. O Grêmio muito forte em casa. E no momento eu vou ficar com esses três técnicos, que seria o Renato Gaúcho, o Pedro Caixinha e o Arthur Jorge. No momento eu vou com o Arthur Jorge aqui, por ser um técnico que tem muito potencial e precisa de pouco para valorizar. Vamos agora para o nosso goleiro, né? O Cássio é um que tem mais média no campeonato até o momento, né? 9 defesas em 2 jogos. Tá muito bem o Cássio, mas é o goleiro mais caro que temos aí, precisa de muito para valorizar. O Bento, boa opção. O Bento também tem 7 defesas, né? Tem uma boa média o Bento. Mesmo que perca o SG, eu acho que ele vai bem. Gatito Fernandes, que foi muito bem na rodada passada, fez aí 8 pontos, tem 6 defesas em 2 jogos. Jogando em casa, precisa de bem pouquinho para valorizar.
Dá para fazer o hack do goleiro, ótima opção. O Marchezinho, não sei, ele tem um jogo legal, né? Mas eu tenho medo desse tipo de jogo, né? Porque o Cuiabá não finaliza tanto e eu gosto de goleiros que eu vejo também potencial, além do SG, de defesas, né? Se você acredita que o Grêmio vai segurar o SG, é uma boa opção o goleiro do Grêmio. O Everson aqui do Atlético Mineiro também pode ser uma boa para a rodada, mesmo sendo um jogo muito difícil. Eu estou em dúvida aqui entre o Bento e o Gatito Fernandes, mas eu acho o Inter melhor do que o Juventude, né, em questão. E o Gatito ele precisa de menos para valorizar. Então eu vou fazer o hack do Gatito aqui com o João Vitor. E o Gatito vai ficar no banco. Qualquer coisa aí, se ele não for bem, ele não entra. Não faz a gente perder cartoletas também. Então, galera, no momento esse é o nosso time. Nos acompanhe lá no Instagram mais uma vez falando, porque aqui eu vou postar para vocês o time fechadinho, completinho e finalizado, tá? O meu capitão aqui novamente vai ser o Hulk. Na última rodada ele não foi bem, um jogo em casa, né? Razoavelmente fácil. Deu bobeira, mas ainda assim deu uma assistência, certo? Então vamos aí de Hulk. Nosso time está formado. Eu agradeço a você que está aqui, né, nos acompanhando no canal. Deixe o seu like e a sua inscrição se você não for inscrito. Bora para a mitada. Bom final de semana a todos e que esse final de semana seja concluído aí com uma mitada, né? Vamos torcer para isso. Um forte abraço e fui!